Bem, irmãos, este é o momento do culto que nós vamos estar assim ouvindo a mensagem do Senhor através do seu servo, o pastor Ronaldo Soares. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana da Fraternidade. A convite do pastor Robério, eu convido ele a trazer a mensagem do Senhor para os nossos corações. Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Trago aqui o abraço e a saudação do nosso conselho, bem como de toda a Igreja Presbiteriana da Fraternidade, que, por sinal, é filha desta, foi filha desta igreja. O trabalho começou ali por irmãos, que ali deram as suas vidas na obra do Senhor. Já tinha vindo outras vezes aqui, aliás, uma outra vez, com minha família toda, para cultuar o Senhor, no comecinho deste ano. E desta vez não deu para vir toda a família, apenas minha filha, Cindy, me acompanha, e minha esposa teve que ficar com meu filhinho que está enfermo. Bem, dito estas coisas, irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 1, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 17, portanto, todo o capítulo. Está localizado entre os profetas menores, aí logo depois de Obadias, e antes o profeta Miqueias. Mesmo assentados como os irmãos se encontram, mas reverente à santa palavra de Deus, palavra inspirada e autoritativa. Diz assim, meus amados irmãos, a palavra do nosso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado ao sono, ou no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra.
Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. A singularidade do Deus de Jonas. Vamos orar. Bendito Deus, que estamos, Senhor, para ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor, inspirada. Ó Deus, reconhecendo as nossas limitações e, ao mesmo tempo, a profundidade da Tua lei, a profundidade da Tua palavra. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos capacite pelo Teu Espírito, ó Deus, a fim de que, ó Deus, possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor. A fim de que nós possamos, ó Deus, a partir desta mensagem, deste livro, saber mais quem é o Senhor, e sabendo mais quem é o Senhor, possamos, ó Deus, servi-lo, obedecê-lo e andar, Senhor, em santo temor, vivendo para a glória do Senhor. Ó Deus, assim nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, lamentavelmente, a mensagem do profeta Jonas é conhecido por muitos apenas por tratar de uma baleia, que nem uma baleia nós sabemos ao certo que foi, que engoliu a Jonas, mas muito assim o dizem, de uma baleia que engoliu um profeta fujão, melhor dizendo. Mas, na verdade, o livro trata de Deus. O livro fala acerca de Deus, das suas obras, do seu agir, e Deus, ele é o protagonista, portanto, deste livro, mas não apenas deste livro, de toda a Bíblia. Ele é o Senhor que fala e que mesmo se revelou ao seu povo de forma especial. E nós podemos perceber isso analisando todo o livro, a leitura de todo o livro, que o livro trata de Deus do começo ao fim. Permita-me, por favor, trazer algumas informações acerca deste livro, a fim de que nós possamos estar bem localizados no texto que ora será exposto. Pois bem, o autor deste livro, portanto, de fato, é o profeta Jonas. Ele era um profeta conhecido do Reino do Norte, ele profetizava ali no Reino do Norte, e há uma menção nele, no segundo livro de Reis, no capítulo 14, no versículo 25, onde ele ali descreve que o profeta Jonas havia feito, melhor dizendo, uma profecia acerca da expansão do Reino do Norte, e que, de fato, esta profecia se cumpriu. E, portanto, Jonas ele era uma figura conhecida na sua terra, no seu contexto. Depois nós percebemos Jonas, mais uma vez, aqui, sendo apresentado nas páginas deste livro, ao qual ele mesmo é o autor, e ele escreveu esse livro por volta do século VIII antes de Cristo, tendo ele passado por toda essa experiência e sob inspiração do Espírito Santo de Deus, então ele registra isso e, portanto,
esta obra é preservada a fim de nos ensinar acerca da pessoa de Deus. Bem, o propósito desse livro, quando nós estudamos o livro todo, nós percebemos que é para falar acerca da soberania de Deus na salvação do pecador. Deus é soberano. E nós percebemos isso, por exemplo, no último capítulo, no versículo 11, onde mostra Deus soberano e um Deus misericordioso, onde se compadece de pecadores. E este é o propósito, portanto, deste livro. Deus é misericordioso e ele se compadece de pecadores, quando no versículo 11, Jonas descreve isto: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O livro termina com essa interrogação. E, portanto, espera-se que não apenas Jonas, mas os seus leitores possam afirmar e responder de forma afirmativa: sim, Deus pode ter compaixão e misericórdia de pecadores que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Esse livro, ele foge à característica ele tem a sua característica própria, ele não se assemelha aos demais livros dos profetas, como nós percebemos. Ele não começa com "assim diz o Senhor", ele não trata de profecias longas acerca do povo, mas ele parece mais com a narrativa histórica, com a experiência que o profeta Jonas havia passado e, portanto, descreve a fim de tratar com o povo de Israel, o povo de Deus. O livro de Abacuque também se assemelha a este livro. O livro de Jonas, por tratar deste episódio em que esse peixe engole Jonas e ele sobrevive depois de passar 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe, os teólogos, chamados teólogos liberais, eles colocam em xeque a autenticidade deste livro. Eles duvidam da confiabilidade deste livro. Mas, se nós percebermos, meus amados irmãos, ao longo de todo o livro, este é apenas um entre tantos outros milagres que o livro trata. Pois, se nós voltarmos os nossos olhos, por exemplo, para o versículo 4 do capítulo 1, nós iremos perceber que os milagres começam a acontecer a partir daqui, no versículo 4, quando diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Deus enviando o vento, a fim de causar essa instabilidade naquele navio onde Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Nós percebemos, por exemplo, no versículo 17, que aqui trata do episódio, de fato, em que o peixe engole Jonas. Diz aí no versículo 17, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Também no versículo 10 do capítulo 2, fala, então, quando Jonas é vomitado por esse peixe e sai com vida diante dessa situação, quando diz o texto: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Mas não apenas isso, nós vemos também o milagre no capítulo 3, no versículo 5, quando ali os ninivitas, nação ímpia, povo ímpio, com coração endurecido, eles se rendem diante do Senhor, diante da pregação de Jonas. Diz que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Perceba então que este é um grande ou o maior milagre. Pecadores com seus corações rebeldes a Deus, se rendendo ao Senhor e confessando o bendito nome do Senhor. Nós vemos também no capítulo 4, por exemplo, versículos 6 e 7, quando ali o Senhor está ensinando a Jonas uma lição acerca da compaixão e de misericórdia, e depois de Jonas ficar esperando a destruição de Nínive, o Senhor ali faz crescer, portanto, um arbusto ali sobre a cabeça de Jonas,
e depois manda um vento oriental que seca este arbusto, de maneira que também percebemos que isso é um milagre. Portanto, duvidar deste livro, devido ao fato de Jonas ter sido engolido por esse peixe e sobreviver depois de 3 dias e 3 noites, isso é muito pequeno, porque Deus, em sua soberania, Ele tem o poder não apenas de fazer com que o seu servo sobrevivesse a esses 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe, mas fazer tudo mais aqui, conforme nós vimos, enviar o vento, a salvar pecadores, também fazer crescer esse arbusto, ao mesmo tempo fazer secar, porque Deus é Deus, Ele é soberano e Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade. E jamais podemos, portanto, colocar em xeque este livro, até porque também o Senhor Jesus mesmo fala acerca deste livro no capítulo 12 de Mateus, capítulo 12 de Mateus, versículos 38 ao 41, o próprio Senhor Jesus faz uma referência a esse episódio aqui de Jonas, mostrando mais uma vez que a narrativa de Jonas, o livro de Jonas, é um livro de fato histórico, verídico. Capítulo 12 de Mateus, versículos 38 ao 41, onde o Senhor Jesus, Ele responde àqueles escribas e fariseus acerca de sinais que eles estavam pedindo. Veja aí no versículo 38, quando diz: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E ainda no versículo 41, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Portanto, o próprio Senhor Jesus, Ele fala que esse episódio que aconteceu aqui neste livro, que nós lemos aqui nesse capítulo, de fato aconteceu, ao ponto dele fazer essa relação com a sua própria morte e ressurreição. O Senhor Jesus jamais ia fazer uma aplicação com algo tão sério que é a sua morte e ressurreição, de forma histórica, onde os seus próprios apóstolos, seus próprios discípulos, a igreja do Senhor, durante séculos e séculos, pregaram e pregam acerca da ressurreição de fato do Senhor Jesus, a ressurreição histórica dele, a ressurreição da sepultura e, portanto, garantindo a nossa justificação. Por isso, colocar em xeque esse livro diante desse milagre, isso não se sustenta pelas razões que aqui eu apresentei. Queridos irmãos, dado essas informações e nos situando acerca deste livro, a mensagem de hoje, que eu irei trabalhar com os irmãos, está aqui exatamente nesse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 1, versículos de 1 a 17, e nesse texto serão apresentadas as seguintes divisões. Em primeiro lugar, nós iremos ver o chamado de Jonas, aí no versículos 1 e 2, do capítulo 1. No segundo momento, nós iremos ver a fuga de Jonas e o cerco de Deus, que compreende aí os versículos de 3 ao 16. E, finalmente, na última parte, nós iremos ver o cuidado providencial de Deus na vida de Jonas, aí no último versículo, o versículo 17. E, no final, nós extrairemos algumas aplicações para a nossa vida, a fim de que nós possamos, conhecendo esse Deus de Jonas, esse Deus singular, esse Deus soberano, isso possa nos levar a uma vida de obediência e submissão à vontade do Senhor. Primeiramente, então, meus amados irmãos, o chamado de Jonas, aí no versículo 1 e versículo 2. Diz assim a palavra de Deus, quando o Senhor comissiona Jonas, o Senhor fala a Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meus irmãos, duas coisas importantes nós prestarmos atenção aqui, logo nesses primeiros versos. É a maneira como Deus se dirige a Jonas. Deus se dirige a Jonas falando. Deus é o Deus que fala. Deus é o Deus da
palavra, ele fala diretamente a Jonas, diz: veio a palavra do Senhor a Jonas. Portanto, o livro já começa com o Senhor falando. Termina com o Senhor falando também, conforme nós vimos no capítulo 4, no versículo 11, Deus então dando aquela lição a Jonas. Deus é quem fala, e nós percebemos com isso que Deus é soberano. Deus, ele é quem comissiona o seu servo e fala a ele a mensagem que ele deve proferir. Portanto, nós aprendemos aqui que a palavra é de Deus. Jonas não é o dono da palavra, a palavra não é de Jonas, mas a palavra é de Deus. Deus fala a Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. E aqui o Senhor dispõe Jonas, no versículo 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A malícia de Nínive subiu até o Senhor. Isso revela a santidade de Deus e a aversão que Deus tem ao pecado. Isso mostra também que Deus vê todas as coisas. Nada escapa às vistas de Deus, nada foge do olhar soberano, onisciente de Deus. E essa cidade era uma cidade, de fato, caracterizada pela sua maldade. O profeta Naum, quando ele começa a descrever acerca da maldade dessa cidade, diz que é uma cidade violenta, uma cidade cheia de feitiçarias, uma cidade onde os moradores dessas cidades, eles matam os seus inimigos de forma cruel, de forma com requinte de crueldade, e, portanto, toda essa maldade havia chegado diante do Deus que é santo, e o Senhor, portanto, envia Jonas para falar a esta cidade e proferir a mensagem contra ela. Queridos irmãos, agora percebemos a fuga de Jonas quando ele escuta essa palavra nos versículos de 3 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Que coisa interessante. Via de regra, os profetas, quando ouviam a voz de Deus falando com eles se submetiam à voz de Deus, à palavra de Deus, e assim obedeciam ao Senhor e iam cumprir aquilo que Deus havia dito. Mas Jonas, ele tem uma reação diferente daquela que comumente nós percebemos nas Escrituras dos profetas do Senhor. O texto diz que Jonas se dispôs, mas não para obedecer a Deus, para fugir da presença do Senhor. Se é que podia fugir da presença do Senhor, sabendo que Deus é onisciente, Deus está presente, Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, e Jonas sabia disso. Jonas sabia, ele conhecia os Salmos, o Salmo 139, onde fala que não tem como se esconder de Deus, ainda lá no mais profundo abismo, Deus está lá, Deus está em todos os lugares, mas Jonas, com seu coração rebelde contra o Senhor, mesmo ele tendo a teologia na sua cabeça, o conhecimento acerca de Deus e dos seus atributos, mas na prática, Jonas ele reage de maneira contrária àquilo que ele sabe. Jonas reage de maneira em outra direção, ele caminha em outra direção e não naquela que o Senhor havia, de fato, colocado para ele. E ele foge. E ele não quer pregar a palavra de Deus para esse povo. E a pergunta que surge diante disso é: por quê Jonas não quis ou não queria pregar a palavra do Senhor para esse povo, para os moradores de Nínive? No capítulo 3, no capítulo 4, nós podemos aqui perceber por que Jonas ele não queria ir pregar a palavra de Deus para este povo, ao ponto dele desobedecer a própria voz de Deus, a própria palavra do Senhor. Veja aí, quando ele está aguardando a destruição da cidade, porque ele queria que esse povo fosse destruído, nós percebemos aí o desgosto de Jonas. Diz aí nos versículos iniciais: com isso que? Com a salvação e com o arrependimento daquele povo. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor,
Não foi isso que eu te disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas sabia do Deus misericordioso a quem ele servia. Jonas sabia que Deus é esse que se compadece de pecadores arrependidos. Jonas sabia que se ele fosse falar, advertir esse povo acerca dos seus pecados, conhecendo esse Deus longânimo, conhecendo esse Deus clemente, conhecendo esse Deus misericordioso, esse Deus que é tardio em irar-se e grande em benignidade, esse povo poderia se arrepender dos seus pecados e assim não serem destruídos, porque Jonas queria que eles fossem destruídos. Jonas queria, primeiro, pelo fato dele ser um nacionalista extremado, chegar a ser idólatra, porque na sua oração ele fala acerca de que os homens não devem viver na idolatria, e o que parece é que Jonas, de fato, ele era um idólatra, um nacionalista ao extremo, e ele achava que somente o povo de Israel era merecedor do perdão e da graça de Deus, as demais pessoas não. Eles não mereciam receber a misericórdia de Deus, deveriam receber o juízo, porque é um povo ruim, povo mau, e essas pessoas não mereciam, portanto, servirem a Deus. Somente o povo de Israel. Essa era a mentalidade de Jonas, e por isso que ele ficou extremamente desgostoso, ao ponto dele até mesmo fugir da presença de Deus. Até mesmo ele querer ir para longe, não a cumprir esta missão de pregar a palavra de Deus a esse povo pecador, mas que Deus estava dando a oportunidade para eles de arrependimento e assim se converterem dos seus maus caminhos. Por isso que Jonas, ele fugiu da presença do Senhor, ele comprou a sua passagem, mas ele não foi para Nínive, ele foi para Tarsis, em outra direção. Segundo os comentaristas bíblicos, esse era o lugar mais longe que Jonas podia ir naquele contexto. Ficava a quilômetros e quilômetros de distância ali da localização onde ele se encontrava. E Jonas queria ir para bem longe para não cumprir essa missão, porque na cabeça de Jonas, nos planos de Jonas, não incluíam os gentios, não incluíam essas pessoas, não incluíam os ninivitas. Mas Deus, que é soberano, Deus que controla todas as coisas, Deus que executa os seus planos e eles se cumprem conforme ele estabeleceu. Deus então vai atrás do seu profeta. No versículo 4 nós vemos Deus enviando um forte vento sobre aquele navio. Veja no versículo 4: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então perceba que esse vento ele foi fortíssimo ao ponto deste navio, deste grande barco, a chegar até mesmo quase a despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Irmãos, perceba aqui que esse forte vento causou essa tempestade neste navio, neste barco, ao ponto de até mesmo marinheiros experientes, acostumados a lidar com situações adversas, eles ficaram, diz o texto aí, cheios de medo. E o que tudo indica, quando eles começam a cada um gritar pelo seu Deus, né, cada um começa a ficar extremamente amedrontado diante disso, é que eles estavam compreendendo que aquilo não era normal. E que, de fato, nós sabemos que não, porque Deus estava conduzindo todas as coisas. E eles estavam perto da costa, o que tudo indica é que não estavam tão longe da costa, ele estava perto, e ainda assim veio esse grande vendaval, e eles começaram a tirar as coisas de dentro do barco, a fim de aliviarem a carga, para ver se o barco ficava mais leve, para não naufragar. Eles tentaram aliviar, porém, e Jonas, enquanto isso, diz o texto, aí na parte final do texto, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Em meio a todo esse tumulto, em meio a toda essa tempestade, Jonas, ainda com a sua consciência tranquila, ele foi lá para o porão dormir sossegadamente.
Jonas fala muito sobre nós mesmos. Jonas, ao observar as atitudes de Jonas, nós percebemos muitas vezes as nossas atitudes com relação a Deus, com relação aos propósitos de Deus. Muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor, nós pecamos contra Deus, estamos em pecado, mas ainda assim nós justificamos os nossos pecados ao ponto de a nossa consciência ficar tranquila, como se nada fosse com a gente, como se nada competisse a nós uma reflexão séria acerca dos nossos pecados. Jonas, diante dessa rebeldia contra Deus, diante dessa rebelião contra o Senhor, Jonas ainda ele foi para esse barco e foi para o porão, se deitou e pegou no sono. O versículo 6 mostra então que esses marinheiros despertam Jonas do seu sono. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim este Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Nesse momento turbulento, povo místico que não conhecia o Deus verdadeiro, cada um chamava pelo seu santo, né? Cada um chamava pelo seu Deus, cada um gritava pelo a sua divindade, e nada acontecia, nada mudava. Então eles foram até o porão, viram Jonas dormindo, e eles disseram: clama pelo seu Deus, já que os nossos deuses até agora não puderam fazer nada por nós, quem sabe o Deus que você serve, quem sabe o seu Deus possa fazer alguma coisa por nós. E assim diz o texto seguinte, versículo 7, e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Mais uma vez, nós percebemos aqui Deus conduzindo todas as coisas, Deus controlando todas as coisas, até mesmo coisas aparentemente, né, aleatórias, contingências, causas secundárias, mas Deus, na sua providência, administrando todas as coisas, porque Deus queria tratar com o seu profeta, Deus queria tratar com seu servo Jonas, que, embora rebelde a ele, mas era o seu servo, e ele quis tratar com Jonas. Ele não descartou Jonas, mas foi ao encontro de Jonas, usando esses diversos meios. E a sorte caiu sobre Jonas. E aí, então vem a indagação, a inquirição destes marinheiros, no versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Aí vejam a resposta de Jonas, meus irmãos. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Nesse momento aqui, Jonas então declara quem é o Deus que ele serve. E é interessante que Jonas, né, que está presente essa palavra, né, Yahvé, ou Yahweh, para o nome pactual de Deus. Jonas diz: eu sirvo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. E ele faz aqui um destaque de quem é esse Senhor que ele serve, usando o termo em hebraico El Elyon, o Deus Altíssimo, porque a palavra El é a palavra para Deus. Essas pessoas estavam gritando pelos seus deuses, chamando El. Só que Jonas destaca aqui, mostrando que o Deus a quem ele serve, na verdade, é o Deus soberano, é o Deus verdadeiro, na verdade, o único Deus, o Deus singular, o Deus verdadeiro, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Com isso, Jonas estava dizendo: eu sirvo ao Deus verdadeiro, eu sirvo a esse Deus que está causando tudo isso, que está trazendo todo este vendaval. Eu sirvo a esse Deus que é soberano, que é absoluto. É interessante que, geralmente, quando nós falamos acerca da soberania de Deus, nós falamos aquele que fez o céu, terra e mar, mas Jonas ele inverte aqui, ele coloca mar e terra.
E a ênfase aqui que Jonas dá exatamente para dizer isso. Esse mar que está revolto, esse mar que está com toda essa agitação e que está causando medo e pavor em todos vocês. Deus que está controlando todas essas coisas. É esse Deus a quem eu sirvo. Jonas não falou acerca da sua ocupação, ele não disse que era um profeta. Não sabemos, quem sabe, constrangido, envergonhado em saber que ele, como profeta de Deus, que deveria obedecer a Deus, a esse Deus tremendo, esse Deus poderoso, ele havia desobedecido. Aquilo que trouxe espanto, conforme o versículo 10 aí nos mostra, para esses marinheiros, Jonas estava tranquilo na sua trajetória. Veja no versículo 10, quando os homens souberam então desta declaração, ouviram essa declaração. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. O que tudo indica é que Jonas havia explicado todo o trajeto dele e mostrado a sua desobediência a estes homens, ao ponto deles saberem quem é esse Deus. O Deus que ninguém pode fugir da sua presença. Nada escapa dos seus olhos, mas tudo está patente e visível diante dele. Tudo é claro para ele. Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Então eles perguntaram a Jonas, disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Já que você, de certo modo, é o causador de tudo isso, esse vendaval veio aqui em nosso navio por causa de você, o que é que você sugere que a gente faça? O que é que você diz? Qual a sua ideia? Porque o mar, diz o texto, se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E a resposta de Jonas vem em seguida, portanto, irmãos. Diz aí no versículo 12: respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas reconhece que ele, de fato, foi o causador, de certo modo, porque Deus, soberanamente, Deus é que trouxe toda este vendaval, mas Jonas sabia que por causa dos pecados dele, da rebeldia dele, foi que veio esse grande vendaval. Mas o que nos apresenta aqui é que Jonas, ele ainda não se arrependera do mal que ele fizera, porque ele prefere morrer, ser lançado ao mar, ao invés de seguir, se humilhar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados e dizer: eu vou orar ao Senhor, eu vou orar agora a Deus, para que esse Deus que eu sirvo, ele faça passar esse vendaval e eu possa voltar para o porto e seguir viagem para pregar a palavra de Deus aos ninivitas. O que tudo indica, e com o decorrer dos textos seguintes, conforme nós já lemos no capítulo 4, por sinal, Jonas ele estava disposto até mesmo morrer, do que seguir viagem e pregar a palavra de Deus para aqueles ninivitas. Ele diz então, e sugere isso, mas o versículo 13 mostra que aqueles marinheiros se esforçaram ao máximo para que isso não ocorresse. Veja no versículo 13: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então o versículo 14 diz: então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Esses homens, há quem diga que eles se converteram já aqui ao Senhor, porque eles chamam Deus pelo nome pactual de Deus. Eles chamam Deus de Iavé, ou Iahuê, ou Javé. E alguns comentaristas dizem que, portanto, esses homens, eles, conhecendo acerca do Deus verdadeiro que Jonas havia declarado para eles, explicado, eles já compreenderam então que esse Deus é o Deus verdadeiro, ao ponto deles aqui clamarem ao Senhor, né, dizendo: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Eles entenderam, inclusive, que Deus estava fazendo tudo como lhe aprouve, porque Deus
estava cumprindo os seus planos soberanos. O versículo seguinte, meus amados irmãos, sem mais ter o que fazer, esses homens resolvem então lançar Jonas ao fundo do mar. Diz aí o texto do versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E aqui nós percebemos então a fuga de Jonas e o cerco de Deus para com o seu profeta, usando as causas secundárias, as contingências, para cercar o seu profeta, a fim de tratar com o seu servo, com o seu profeta, de forma absoluta, de forma soberana. Mas, finalmente, meus amados irmãos, aí no versículo final, no texto, no versículo 17, nós vemos aí ainda assim, apesar da rebeldia de Jonas, apesar da sua atitude de não obedecer à palavra de Deus, o Senhor teve compaixão e misericórdia de Jonas, quando deparou um peixe para engolir Jonas. Veja aí no versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quando a gente lê assim, de primeira, a gente pensa que o peixe foi um castigo de Deus, né, para Jonas. Mas dentro do contexto aqui, nós percebemos que, na verdade, foi a misericórdia de Deus. Porque se Jonas tivesse ficado naquele mar, caído ali, ele ia morrer afogado. Mas, então, o peixe aqui, na verdade, é a misericórdia de Deus, é a maneira misericordiosa de Deus de poupar a vida do seu servo, a vida do seu profeta. Meus amados irmãos, que lições, que aplicações para nós tem esse relato que aqui nós acabamos de ver acerca da vida de Jonas? Há algumas coisas aqui, meus amados irmãos, que nós podemos ter como aplicação para as nossas vidas diante do relato que aqui foi apresentado. A primeira delas é que esse relato mostra que Deus é soberano e age com poder de modo que nada pode dar errado em seus planos. Nada pode dar errado nos planos do Senhor. Os marinheiros se agitaram com aquele vendaval, ficaram em desespero, sem saber o que fazer. Jonas estava naquele sono espiritual de não perceber a gravidade do seu pecado, e Jonas estava pronto para ir para Tarsis, o seu plano, o seu propósito era este, mas Deus estava no mais absoluto controle, controlando todas as coisas. Deus queria que Jonas fosse exatamente para Nínive, e Deus estava cuidando para que tudo isso ocorresse, tudo isso acontecesse. Meus irmãos, saber que servimos a um Deus soberano e grande em poder nos fornece a tranquilidade de que mesmo que as coisas saiam do nosso controle, até mesmo que agitações na nossa vida surjam, elas permanecem sob o controle absoluto de Deus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As coisas fogem do meu controle, as coisas fogem do seu controle, mas não fogem do controle de Deus. São coisas que muitas vezes nos assustam, traz medo, como trouxe a estes marinheiros, pavor, possuídos de medo. Mas Deus, soberanamente controlando todas as coisas. Isso nos faz confiar, irmãos, mesmo diante de adversidades pelas quais nós passamos, mesmo diante de situações que fica gigante diante de nós, e nós, de alguma maneira, somos tentados a achar que, quem sabe, Deus não está vendo. Mas nós percebemos aqui nesse texto que Deus, Ele vê todas as coisas. E Deus não apenas vê todas as coisas, Ele é aquele que tem um controle sobre todas as coisas. O mundo pode se agitar, guerras podem surgir, ditadores podem querer tomar e se ensoberbecerem de achar que eles podem acabar com o mundo, mas nós sabemos que nada acontece sem o controle, sem a providência de Deus, sem a permissão soberana de Deus. Como é bom saber disso, irmãos, porque diante de situações extremas pelas quais nós passamos, é importante nós
descansarmos e nos lembrarmos de que o Deus de Jonas, o nosso Deus, Ele controla todas as coisas. E que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, nós aprendemos também que os pecados dos homens não passam despercebidos aos olhos santos e justos de Deus, e Ele há de castigá-los. Percebemos aqui que essa nação, essa cidade, esses moradores dessa cidade, com seus pecados, Deus estava vendo todas as coisas. Nada escapava dos olhos santos e justos de Deus. Não pensemos, meus amados irmãos, que diante da violência pela qual nós vivemos, diante de tanta maldade, nós não sejamos como ateus ao ponto de pensar que Deus não controla as coisas, que Deus não se importa com essas coisas. Como Asaf, que no seu Salmo 73, ele achava que, de fato, Deus não se importava com essas coisas, com os pecados dos arrogantes. Asaf achava que os ricos, as pessoas arrogantes, eles viviam as suas vidas de qualquer jeito, pecando, até falando mal contra Deus. Asaf, por um momento, achou que, na verdade, Deus não se importava com essas coisas, ao ponto dele entrar em crise. E até mesmo de declarar, dizendo: inutilmente conservei puro o meu coração. Inutilmente, porque esses ímpios pecam e vivem de qualquer maneira. E eu que vivo uma vida de consagração na casa do Senhor, e eu sou acometido por tantos problemas e tantas dificuldades, e por um momento, Asaf, com essa compreensão, ele chegou a essa dedução de que Deus não se importa. Obviamente, depois que ele entra na presença do Senhor, ele percebe que os ímpios não permanecerão na presença do Senhor, não se manterão de pé na presença do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, esse texto também nos ensina isso, que embora os homens se levantem, embora o pecado parece, o mal parece que vai predominar e dominar, e parece que nada acontece, nós percebemos aqui, pela palavra de Deus, que Deus vê todas as coisas, e Ele há de trazer juízo, sim. Ele há de trazer juízo sobre aqueles que são pecadores e aqueles que vivem numa prática contrária à sua palavra. Deus é santo e não pode tolerar o mal. Por exemplo, Ele castigou a humanidade com um dilúvio nos dias de Noé, como nós sabemos disso, por causa da maldade daquele povo. Deus destruiu também as duas cidades, Sodoma e Gomorra, por causa de suas muitas iniquidades. Ele envia Jonas para alertar Nínive dos seus pecados e destruí-la caso não se arrependa. Hoje Deus concede, meus amados irmãos, esse chamado à sua igreja, a denunciar o pecado onde ela está inserida e chamar os pecadores ao arrependimento. É claro que nós não vamos receber esse chamado como Jonas recebeu, chamado direto, específico, mas a igreja do Senhor é essa que denuncia o pecado, é essa que no seu contexto tem essa voz profética de falar contra os pecados e mostrar que somente em Jesus Cristo há perdão e restauração para os seus pecados, quando se arrepende sinceramente. Mas em terceiro lugar, meus amados irmãos, o Senhor deseja estender a sua misericórdia a pecadores arrependidos. Ele enviou o seu Filho ao mundo para salvar pecadores de todas as nações. Jesus, aquele que é maior que Jonas, conforme nós lemos em Mateus, veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Portanto, Jonas que se afastou do Senhor, Jonas que foi para longe de Deus, Deus graciosamente ainda foi em busca do seu servo. Eu não sei quantos de vocês se encontram numa situação semelhante à de Jonas aqui, fugindo da presença do Senhor, desobedecendo a sua palavra, se metendo em pecados, vivendo uma vida até mesmo de certa forma sossegada, como se nada tivesse acontecendo com você, a gravidade do seu pecado. Mas Deus lhe chama ao arrependimento nesta noite. Deus lhe chama ao conserto nesta noite. Não fuja da presença do Senhor, porque não é uma boa coisa fugir da presença do Senhor. Mas devemos nos voltar para Ele em arrependimento sincero, reconhecendo que nele há perdão, porque Ele é o Deus misericordioso. Ora, se Deus teve misericórdia destes que estavam vivendo numa situação tão ímpia,
Isso também serve para nós. Às vezes nós estamos vivendo de maneira ímpia, meus irmãos, cometendo pecados e mais pecados, e nós devemos nos voltar para o Senhor com temor e com a confiança de que Ele é misericordioso e Ele tem perdão para nós. Ele pode restaurar as nossas vidas. Mas não apenas isso, irmãos. Finalmente, o Deus que é soberano na salvação, conforme todo o livro de Jonas apresenta, Ele é soberano para salvar o mais vil pecador. E isso serve de consolo para nós, no sentido de que nós temos muitas pessoas pelas quais nós oramos, pedindo a Deus que se converta. Nós pregamos para essas pessoas, às vezes são filhos nossos, parentes amados nossos, e a gente vê cada vez mais longe e não quer atender a palavra de Deus, a se arrepender dos seus pecados, e às vezes a gente olha e diz, não tem jeito. Fulano de tal, não tem jeito. Olha o estilo de vida dele, dela. Olhe para esses ninivitas. A maldade chegou ao ponto de causar náuseas em Deus, mas Deus soberanamente, porque Ele quis. Vemos aqui no relato mais adiante que esse povo se arrependeu dos seus pecados. Isso serve de estímulo para nós, em saber que se Deus quiser, irmãos, não existe nada que pode deter o seu poder. Ele é capaz de pegar aquela pessoa que você diz, jamais essa pessoa pode se converter. Deus, se quiser, tiver nos planos soberanos dele, nada pode deter a mão do Senhor. Deus envia o seu Espírito, regenera esse pecador, traz vida espiritual e faz ele um crente temente, faz ele um servo obediente. Isso serve de estímulo para nós também, e continuarmos orando e pedindo ao Senhor que converta as pessoas pelas quais nós oramos, e também usando a palavra de Deus para advertir essas pessoas acerca do juízo de Deus para aqueles que permanecem em rebeldia. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e que nós possamos viver de acordo com a palavra santa do nosso Deus. Oremos ao Senhor nesse instante. Soberano Deus, nesse momento, ó Deus, em que nós acabamos de ouvir, Senhor, a Tua santíssima palavra, a Tua palavra, Senhor, que nos ensina acerca de quem é o Senhor. E, ó Deus, a Tua palavra que nós aprendemos que o Senhor é soberano, ó Deus. O Senhor controla todas as coisas. Não existe, ó Deus, coincidências no Teu agir, ó Pai, porque o Senhor age de forma perfeita. O Senhor executa os Seus planos, ó Deus, no tempo certo. Ó Deus, e isso nos traz a tranquilidade, ó Pai, de saber que mesmo diante de instabilidades pelas quais nós passamos, vivenciamos, ó Deus, com o nosso governo, ó Deus, a violência que parece que incontida, e ó Deus, mas mesmo assim, ó Deus, nós sabemos que o Senhor reina, que o Senhor está assentado num alto e sublime trono, o Senhor reina, ó Deus, de forma absoluta e soberana, Senhor. E, ó Deus, a nossa vida é guardada, dirigida pelo Senhor, de modo, ó Deus, que até os fios dos nossos cabelos são contados, o Senhor conhece. Ó Deus, o Senhor, ó Deus, conhece todas as coisas. Ó Deus querido, o Senhor vê todas as coisas. Ó Pai, e portanto nós podemos estar certos de que o Senhor, Deus, ao ver todas as coisas, o Senhor vê os desafios pelos quais nós passamos, ó Deus, os pecados que temos lutado, e o Senhor é aquele que pelo Teu Espírito, ó Deus, nos dá as condições espirituais para vivermos, ó Deus, uma vida de obediência ao Senhor. Ó Deus, nos conduz, ó Pai, nisto, que, ó Deus, possamos viver diante do Senhor que é soberano absoluto, não viver, ó Deus, uma vida relaxada, ó Deus, espiritualmente, mas que nós possamos, ó Deus, servir ao Senhor com fidelidade, ó Pai. Toma a Tua igreja aqui, Senhor, toma o Teu povo, ó Deus, aqueles que ainda não reconhecem o Senhor como seu Salvador pessoal, ó Deus, que pelo Teu poder, o Senhor que é soberano, o Senhor, Deus, traga arrependimento ao seu coração. Que o Senhor dê, ó Deus, a fé, que é dom do Senhor, para que essa pessoa creia verdadeiramente em Cristo. E ele conheça, ó Deus, o Deus verdadeiro, ele conheça Jesus Cristo, ó Deus, aquele que traz vida e vida em abundância, Pai querido. Ó Deus, assim nós oramos por cada um de nós, cada crente, ó Deus, de maneira que possa viver no tempo presente uma vida de confiança, de santificação e de fidelidade a Cristo. Assim nós oramos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, em nome de Cristo.